Bom dia, graça e a paz, povo de Deus. Hoje eu quero falar mais um pouquinho desse tema que é muito grande, né? Por mais que a gente fale, sempre tem muito para falar do que é a Bíblia Sagrada, né? O que é a Bíblia? A palavra Bíblia vem do latim e grego do significado livro, que é um nome apropriado já aqui, né? A Bíblia ela para todas as pessoas, de todos os tempos e épocas. É um livro sem igual, único em sua categoria. O que faz esse livro ser único são que mais de 40 autores que nunca se encontraram, a grande maioria deles, não trocaram ideias do que estavam escrevendo um com o outro, mas que foram usados pelo o mesmo Espírito, foram usados por Deus, pelo Espírito Santo, para poder escrever nessa comunhão e unidade que é a palavra de Deus. É um livro sagrado, ele é composto de 66 livros, que é dividido, livros da lei, que tais como Levítico, Deuteronômio, livros históricos, tais como Esdras e Atos, livros poéticos, tais como Salmos e Eclesiastes, livro de profecia, como de Isaías e Apocalipse, e os livros biográficos, como Mateus e João, que são os dois evangelhos, e os demais evangelhos e as cartas e os epístolas, que é as cartas formais, tais como Tito e Hebreus. Então, assim, aqui é só um resumo. E como eu tinha dito, quem escreveu o livro da Bíblia? Cerca de 40 autores diferentes escreveram a Bíblia e ela foi registrada durante o período de 1600 anos. Esses são os pontos importantes de entender. Esses autores foram reis, pescadores, sacerdotes, oficiais do governo, fazendeiros, pastores, médicos, de toda a diversidade. Então surge assim, em todos os tempos que Deus está trazendo a revelação através da palavra de Deus, esses homens que foram instrumento de Deus, que fizeram, que usaram temas em todo o seu percurso de vida. A unidade da Bíblia deve-se ao fato, que esse que é o importante, que é essencialmente tem um autor. A Bíblia tem um autor só, que é Deus. E ela é inspirada por Deus, está em 2 Timóteo 3,16. E os autores humanos escreveram exatamente o que Deus queria que escrevesse. E o resultado foi a perfeita e santa palavra de Deus. Salmos 12, versículo 6 e 2 a Pedro 1,21. A divisão da Bíblia, como ela se divide, a Bíblia é dividida em duas partes principais, o Antigo e o Novo Testamento, que é bem conhecido. O Antigo Testamento é a história de uma nação e o Novo Testamento é a história de um homem. A nação foi a forma que Deus usou para trazer o homem ao mundo. O Antigo Testamento descreve também a fundação e a preservação da nação de Israel. Nós sabemos que Deus tem um amor, um zelo, foi escolhida essa nação, era um povo, se tornou uma nação temida em toda a terra, porque Deus a escolheu e deu uma promessa de multiplicação, de crescimento, porque Deus tinha um propósito muito grande. Ela representa, ela prefigura os filhos de Deus agora em todas as épocas, fora de tempo e épocas que aceitaram Cristo, que se tornam também uma só nação. Fomos aceitos como filhos de Deus através dessa graça maravilhosa de Jesus. O Antigo Testamento descreve a fundação e preservação dessa nação. Então Deus promete usar Israel para abençoar o mundo inteiro. Está lá em Gênesis, no chamado de Abraão, capítulo 12, versículo 2 e 3. Uma vez que Israel tinha se estabelecido como nação, Deus fez surgir uma família daquela nação, através da qual a bênção iria vir. A família de Davi, Salmos 89, versículo 3 e 4. Então, da família de Davi, foi prometido um homem que traria a bênção prometida. Isaías 11, versículo de 1 a 10. O Novo Testamento detalha a vinda desse homem prometido. Seu nome era Jesus e ele cumpriu a promessa do Antigo Testamento, por viver uma vida perfeita, morrer para tornar-se Salvador e ressuscitar dos mortos. O personagem principal é, claro, esse Jesus, que é o personagem principal da Bíblia. O livro inteiro é sobre ele. O Antigo Testamento prediz sua vinda,
e prepara o palco para a sua entrada ao mundo. O Novo Testamento descreve sua vinda e o seu trabalho para trazer salvação ao nosso mundo pecaminoso. Jesus é mais do que uma figura histórica. Na verdade, ele é mais do que um homem. Ele é Deus em carne. E sua vinda foi o evento mais importante da história do mundo. Deus se tornou homem para nos dar um retrato claro e compreensível de quem ele é. Como é Deus? Ele é como Jesus. Jesus é Deus na forma humana. João 1, 14 e 14, versículo 9. Então, assim, esses são alguns pontos resumidos da importância da Bíblia e como nós podemos resumir a narrativa bíblica. Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden. O homem pecou e deixou de ser aquilo para o que Deus o tinha destinado. Foi então que Deus pôs em andamento o plano para a salvação do homem e fez o chamado a Abraão para que fundasse uma nação, mediante a qual o plano seria executado. Também a nação não andou nos caminhos do Senhor e foi escravizado no Egito. Após 400 anos, sob a direção de Moisés, o povo foi tirado do Egito de volta à terra prometida de Canaã. A nação se tornou uma grande e poderoso reino. O reino foi dividido no fim do reinado de Salomão, Israel ao norte, 10 tribos, levada cativa pela Síria em 721 a.C., e Judá ao sul, 2 tribos, levada cativa pela Babilônia no ano 600 a.C. Encerra-se o Antigo Testamento 400 anos mais tarde, cumprindo-se a promessa do aparecimento de Jesus, o Messias, a esperança da humanidade mediante quem o homem seria redimido e nascido de novo. Para realizar e consumar sua obra salvadora, Jesus Cristo morreu pelo pecado humano, ressuscitou e ordenou que os seus discípulos saíssem pelo mundo contando a história de sua vida e seu poder redentor. Assim, obedecendo à ordem, a grande comissão, partiram os discípulos por toda parte, em todas as direções, levando as boas novas, alcançando o mundo civilizado conhecido da época, assim como o lançamento da obra da redenção humana, encerra-se o Novo Testamento. É importante, em tudo isso, entendermos que a escatologia bíblica é também parte do processo salvífico da humanidade, pois nela será revelado todo o poder de Deus ao homem, bem como a parte da condenação que o homem sofrerá ainda em vida, devido à sua rebelião contra Deus. É um tempo de descortinamento da verdadeira identidade do diabo para que os ímpios vejam quem eles seguiam, e a manifestação e instauração do reino de Cristo, dando ao homem mais uma oportunidade da perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, é muito tremendo todo esse assunto maravilhoso que nós podemos estar com ela nas mãos, Por isso que é importante nós cristãos sempre entender tudo que foi feito por Deus, porque a Bíblia é essa revelação desse tema central que é Jesus. Então, assim, como a Bíblia foi inspirada? A própria Bíblia clama ser a palavra de Deus. O termo inspiração é o termo teológico tirado da Bíblia que expressa a verdade que a Bíblia é, a palavra de Deus. Talvez a melhor definição de inspiração é o que o escritor Gense, ele diz, aquele inexplicável poder que o Espírito Divino estendeu antigamente aos autores das Sagradas Escrituras para que fossem dirigidos pelo mesmo no emprego das palavras que usaram e para preservá-lo de qualquer engano ou omissão. Para entendermos a inspiração, devemos olhar para 2 versículos clássicos da Escritura a seguir. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Palavra inspiração é de teopneutos, que significa teo, Deus, e pneutos, assoprar. A palavra hebraica é nemiah, e é usada somente uma vez no Antigo Testamento. Jó 32, versículo 8. O versículo está dizendo que Deus assoprou nos escritores da Bíblia, que escreveram assim as próprias palavras de Deus. O adjetivo empregado nesta passagem significa insuflado por Deus. Gênesis 2:7.
A palavra escritura vem do grego graph, que significa escrita, grafia, palavra. Deus assoprou palavras. Podemos dizer então que tudo que foi escrito, as escrituras, foi dado pelo sopro de Deus. Portanto, o que Deus soprou foram palavras, graph. Cada palavra, cada letra é importante para Deus. É importante entendermos que a Bíblia é inspirada e não os escritores. Se fosse o contrário, tudo aquilo que eles escrevessem, de uma forma geral, seria a Bíblia. O segundo texto é 2 Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Literalmente, o que o versículo está dizendo é que a inspiração é o processo pelo qual o Espírito Santo se moveu ou dirigiu os escritores da Escritura para que o que eles escrevessem não fosse palavra deles, mas a própria palavra de Deus. Deus nos está dizendo que Ele é o autor da Bíblia e não o homem. Os escritores da Bíblia são chamados homens impelidos ou carregados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21, Apocalipse 19, 9, 22, 6, 2 Samuel 23, 2. Eles foram movidos, tomados, levados. A palavra inspirados no versículo acima é a mesma palavra grega que foi usada em Atos 27, 15. O barco foi levado. Inspiração é o poder estendido pelo Espírito Santo, mas não sabemos exatamente como esse poder opera. É limitado aos escritores de escrituras sagradas. Isto exclui todos os outros livros chamados sacros por não serem inspirados. Também nega a autoridade final a todas as igrejas, concílios, eclesiásticos, credos e clérigos. Finalmente, o que é mais importante saber disso tudo? A inspiração não exclui a diversidade de expressão sobre o mesmo assunto. Mateus 16:16, Marcos 8:29, Lucas 9:20. Até os 10 mandamentos têm expressões diferentes, pois o autor é Deus e ele pode se exprimir de forma diferente sobre o mesmo assunto. Êxodo 20, de 8 a 11, Deuteronômio 5, de 12 a 15. O mais próximo que conseguimos chegar da inspiração é chamando de orientação, isto é, o Espírito Santo supervisionou a seleção dos materiais a serem usados e das palavras a serem empregadas por escrito. Finalmente, ele preservou os autores de produzir as omissões. Temos na Bíblia, então, a palavra de Deus verbalmente inspirada. Glória a Deus. Então, esse é só um resumo do que é a Bíblia. E depois nós vamos falar desse tema central que é Jesus em outro áudio, vídeo, tá? Fica um grande abraço, Deus abençoe.